Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente se encaixa em alguma dessas 4 categorias e provavelmente está muito confuso em relação ao Deus bíblico e sente que só segue um tanto de regras ou seguir um tanto de regras ou não acredita em nada. E esse vídeo talvez te traga algumas respostas, por isso eu peço que você preste bastante atenção do início ao fim. Não pule, não assista no 2x, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito à sua vida, pequeno gafanhoto. Então já senta aí num lugar bem confortável, presta atenção e vamos lá. Tudo começa lá no Gênesis, quando Deus cria tudo e todas as coisas, você já deve com certeza saber dessa história. E ele cria o ser humano desobedece, comendo do fruto proibido e tananana, e Deus cria nós como sua imagem e semelhança, mas não no conceito da aparência, mas sim no conceito de sermos alma, corpo e espírito e termos a possibilidade de sermos uma unidade. O próprio Deus se relacionava com o ser humano no início de tudo, lá em Gênesis. Mesmo ele sendo onipotente, onisciente e onipresente, ele ia todos os dias à tarde no Jardim do Éden para se relacionar com a sua criação. Mas após a desobediência, a queda do homem e sua tentativa de ser auto-independente ao querer ser como Deus, não ia dar em outra, né, gente? Obviamente, o ser humano passou a estar distante de Deus. A partir do momento que a desobediência é inserida na vida do homem e o conhecimento do bem e o mal, os afasta, o destitui da glória, da parte da glória de Deus. E o homem passa a ser inimigo de Deus por conta dos seus atos e ações. E o primeiro start do homem após a sua desobediência é se esconder de Deus. Foi rompida a relação devido à desobediência após a queda do homem. E claro, você já sabe, diversas desgraças aconteceram. Inclusive o filho de Adão e Eva, o filho mais velho, matou o filho mais novo. E aí você sabe que é uma desgraceira só. E ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê o homem tentando se redimir, mas nunca conseguindo. E Deus sempre tentando mostrar para o homem que ele é totalmente insuficiente e que depende totalmente dele. Mas, como sempre, o homem é teimoso, eu e você somos muito teimosos, meu amigo, e sempre queremos ser muito independentes, viver por nós mesmos, e é claro que sempre dá errado. Mas se você achou muita informação até aqui, se acalme. Vamos por partes. Tem muitas pessoas que acabam não acreditando nessa questão do homem ser totalmente depravado e destituído da glória de Deus e já nascer com o pecado. Após a queda de Adão, né, após a queda do homem, toda a linhagem humana nasce com o pecado. E uma das maiores provas disso é eu e você. A gente simplesmente não presta, meu amigo. A gente já nasce com uma predisposição incrível para mentir, para desobedecer, para ocultar e fazer tudo que é tipo de maldade e rebeldia possível. A maior prova disso é só você ver uma criança que mal sabe falar, um bebê que já desobedece a mãe e faz pirraça. O cara vai dizer se isso já não é desobediência e rebeldia desde que o ser humano nasceu. Se não é, olha, aí você tá equivocado. A criança não nasce inocente, não. Ela pode ainda não ter a consciência própria do que faz, mas ela já faz o que faz, a desobediência, a rebeldia, porque já nascemos com uma predisposição para naturalmente pecar. E no Antigo Testamento, o Deus bíblico passa os 10 mandamentos e 613 leis para dar uma chance ao povo de fazer tudo corretamente. É claro, se o ser humano conseguisse seguir todas essas leis e mandamentos, obviamente não teríamos pecado, seríamos perfeitos, mas é óbvio que nenhum ser humano conseguiu cumprir todas essas 613 leis e mandamentos, porque se alguém conseguisse seria perfeito, e esse perfeito, meu amigo, é só Jesus. Então, para você entender melhor, as leis do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, só nos mostram que realmente não conseguimos ser perfeitos por nós mesmos. Mesmo seguindo regras e padrões, não conseguimos alcançar a perfeição e jamais conseguiríamos merecer a atenção de Deus. Deus é um Deus santo, perfeito, puro, digno, nele não há falsidade nem mentira alguma. Deus é 100% justo, Deus é 100% verdadeiro e santo, ele é todo poderoso. E já que o ser humano é tão limitado e com certeza obra de suas mãos e desobedeceu lá no Éden, o que acarretou toda uma desobediência para nós, não há maneira de a gente se relacionar com Deus. É isso mesmo. Não tem jeito de a gente se relacionar com Deus, cara. Nós somos horríveis. A gente julga, a gente mente, a gente trai a confiança dos outros. E como poderíamos nos relacionar com um Deus santo,
puro, verdadeiro. Não tem jeito de a gente se relacionar com esse Deus. A gente seria fulminado só de colocar o pezinho na presença dele, não tem jeito. E quem poderia nos redimir disso? Nós mesmos? Tipo, literalmente, a lei só serve para nos mostrar o quanto a gente não presta e foi totalmente depravado e destituído da glória de Deus. Ou seja, não tem como a gente ter acesso ao nosso Criador, porque a gente é horrível, cara. Isso nem é exagero, não. Você aí pode fazer uma autoanálise sua agora mesmo. Se analisa aí. Você pode não fazer coisas tão esdrúxulas como beber, fumar, mas você com certeza mente, você com certeza julga, você com certeza fala mal daquela pessoa que você não gosta. Isso já te torna uma pessoa horrível, cara. Mas a boa notícia é que a Bíblia não para no Antigo Testamento e somos muito agraciados por viver na nova era bíblica, no Novo Testamento, na nova aliança. E se você não sabe o que é a nova aliança ou tem uma visão muito vaga de tudo isso, calma, fica aqui que eu vou te explicar. Da maneira mais mastigada possível, para desde alguém muito intelectual e alguém super leigo, vulgo igual eu, consiga entender essa questão da nova aliança, assim como eu já te dei uma prévia bem mastigada do Antigo Testamento. Desde a época que o homem pecou e não teve jeito de se relacionar com Deus, porque não conseguiu cumprir as leis e tal, o Senhor já usava o próprio ser humano para anunciar que ele faria uma reconexão com a gente. Olha esse Deus. Ele queria uma reconexão com o ser humano. Porque desde lá do Gênesis, Deus já mostrou ter interesse na sua própria criação, em ter um relacionamento com a própria criação. Essa é a palavra-chave. Relacionamento. Deus nunca foi um Deus que quis ficar distante de mim e de você, pequeno gafanhoto. Ele sempre quis estar junto. Ele sempre quis estar contigo, se relacionando com você. E a desobediência, claro que quebrou isso. E Deus não é um Deus que se deixa escarnecer, mas calma que vai ter uma solução. E um spoiler pra você, a solução é Ele mesmo, porque a gente não pode solucionar absolutamente nada. E bom, como a desobediência tem o preço, o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. Toda a humanidade deveria morrer, ser totalmente extinguida e recomeçar do zero. Uma nova criação da parte de Deus. Só assim a gente poderia quitar essa dívida eterna de desobediência e poder ter algum contato com o Criador. No caso, eu e você não teríamos, né? Porque a gente deveria ser extinguido. Nós deveríamos ser extinguidos. Mas na nova aliança, que já havia sido anunciada desde o Antigo Testamento, que Deus daria um jeito nisso, nasce João Batista, que começa a anunciar um caminho que estava por vir. E aí você conhece a história, né? Nasce um bebê de uma virgem, a virgem concebe. E a profecia dita lá em Isaías se cumpre, a virgem concebe. E aí Jesus nasce da virgem e tudo começa a mudar. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos, aos 33 é morto, e nesse pequeno período de 3 anos ele simplesmente acaba com os conceitos criados pela humanidade. O homem foi tão perfeito que ele conseguiu literalmente mudar, revolucionar o mundo em apenas 3 anos. Tanto que eu e você sabemos que hoje em dia o tempo é dividido em antes e depois de Cristo e não é à toa. Se ele fosse um qualquer, um mito ou uma lenda, você acha que a gente estaria dividindo o tempo em antes e depois dele? Jesus é crucificado e muitas testemunhas, muitas pessoas, depois do 3º dia, afirmam que ele ressuscitou, e é claro que eu acredito que ele ressuscitou. Maranata, ora vem, meu Senhor Jesus. Mas a questão não é essa. O que tem por trás desse sacrifício de Jesus? Bom, Jesus, nesses 3 anos de ministério dele, ele se apresenta como o próprio Deus, o Filho unigênito de Deus, que compõe a segunda pessoa da Trindade. E o que é a Trindade? Eu vou tentar mastigar aqui, só para você não ficar confuso nesse conceito. Eu acho que o exemplo mais leigo e simples e direto que eu posso te dar é o exemplo da água e do ovo. O ovo é o ovo, gente, o ovo é o ovo. Mas ele tem ele subsiste em 3 matérias: a casca, a clara e a gema. E a gente poderia seguir essa mesma lógica com Deus. Ele é um Deus único, ele não é múltiplos deuses, ele é um Deus único, mas que subsiste em 3 pessoas diferentes: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a presença de Deus, que nos foi concebida após a ressurreição de Cristo e a sua glorificação.
Assim como a água também subsiste em 3 estados, líquido, sólido e gasoso, assim também poderíamos aplicar na Trindade. É um conceito bem leigo para você e eu entender bem facilmente. Quando Cristo veio, como o próprio Deus, quando o próprio Deus veio à Terra, ele se nerfou, literalmente. Foi usando uma linguagem assim bem moderninha para você entender. Ele veio de uma forma humana, de uma maneira simples, para que pudesse pagar a dívida que eu e você tínhamos por conta da desobediência e do pecado que nos antecedeu. A única maneira que Deus encontrou para reconectar eu e você a Ele, a criação a Ele, foi Ele mesmo se dando por nossos pecados. Ou seja, Ele mesmo se entregando como sacrifício vivo para quitar uma dívida eterna que eu e você tínhamos. Deus ama tanto, tanto a sua própria criação, que Ele se deu por nós, só para restabelecer o contato nosso com Ele. Ele ressuscita e nos dá um presente que é imensurável, imensurável. Você tá ligado na grandeza do universo? O universo é infinito, é vasto. Nós somos extremamente complexos, milhares de células e o nosso cérebro é tão complexo, toda a criatura humana é complexa, os animais, tudo perfeitinho, o universo e os centelhões de estrelas. O mesmo Deus que criou tudo isso se fez humano, se deu por mim e por você, pagou uma dívida que a gente não conseguiria pagar. E eu sei que você não pediu por isso, mas cara, era pra você estar morto, então cala sua boca e aceite Jesus Cristo. É uma dica que eu tô te dando, olha só que legal. Ele nos deu a sua própria presença integralmente. Não é só quando você vai no culto, olha só que legal. Na verdade, os cultos só servem para você prestar gratidão ao que Deus fez. Não serve para você ir lá e se colocar diante da presença, não. Isso é uma visão equivocada e uma grande heresia. A presença de Deus está liberada para todos aqueles que o aceitam como o único e suficiente Salvador e se dispõem a conhecê-lo. É simples? Sim, é simples, é literalmente isso. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus vai estar fazendo uma oração e olha só o que ele vai dizer. Esta é a vida eterna, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A gente tem agora a possibilidade de conhecer o Deus Criador. Bum! Explode sua cabeça quando você percebe que o próprio Deus deu a presença dele a você, o Espírito Santo, e ele pode habitar em você. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força cósmica, é a pessoa de Deus habitando em você. 24 horas por dia, até o resto dos seus dias. O próprio Deus te reconecta a Ele mesmo e ainda te presenteia com a presença dele mesmo 24 horas por dia na sua vida e ainda te concede a possibilidade de adquirir dons da parte dele. Me diga, se existe em qualquer outra religião um Deus assim? Claro que não. Jesus Cristo é o único Deus em todo o universo, o único e verdadeiro Deus, que não está interessado naquilo que você pode oferecer. Se a igreja pregou que Deus está interessado no seu dinheiro, cara, é óbvio que isso é mentira. Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus não está interessado na forma que você se veste, Deus não está interessado nisso. Deus quer se relacionar com você. E quando você passar a conhecê-lo e contemplá-lo, você vai ver que tudo vai mudar e tudo vai ser diferente. Deus não quer as suas práticas ou atitudes, porque nenhuma delas é capaz de te fazer ganhar o amor dele ou merecer alguma coisa. Você não pode se santificar e você, por sua conta própria, não pode acessar o próprio Deus. Mas através de Cristo Jesus e o seu Espírito Santo, é capaz de você não só se relacionar com Deus, mas conhecer quem Ele é. Isso mesmo, esse Deus imensurável, insondável, onipotente, onisciente, onipresente, você é capaz de conhecê-lo. Um dos caras do Novo Testamento extremamente inteligente, que era da elite social, o cara era super letrado, apóstolo Paulo. Sim, ele era super letrado, o cara era poliglota, entendeu? Ele era o cara. E aí ele tem um encontro com Jesus Cristo.
ele passa a ter interesse em conhecê-lo, e olha o que ele mesmo vai dizer em uma das suas cartas. Em Filipenses 8 vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tudo aquilo que ele tinha antes, aquela vida na elite que ele tinha antes, é tudo perda, foi tudo perca de tempo, porque o que é mais valioso na vida de um ser humano é o conhecimento de quem Jesus Cristo é. E é esse o Evangelho de Deus. Eu sei que em muitas igrejas, em muitos púlpitos, é pregado que você precisa fazer uma lista de regras para conseguir acessar Deus e fazer Deus te amar, o que é uma completa mentira, ou que você precisa dizimar para poder ganhar a atenção de Deus ou os favores de Deus e coisas desse cerne. Ou que você precisa ser mega espiritual e pular de um pé só e falar em línguas estranhas para poder ser cheio do Espírito Santo, e isso é tudo mentira, tudo mentira do barato. A realidade é que você só precisa tomar a decisão hoje de querer conhecer Deus. A Bíblia vai dizer que ele está na porta batendo, porque até nisso ele é educado. Deus é tão perfeito que ele é extremamente educado. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e invadir você e fazê-lo conhecer na marra. Parte de uma atitude sua, de você abrir a porta e deixá-lo entrar, para ele se tornar conhecido a você. Isso é uma decisão sua. Por mais cético que você seja, por mais questionador que seja, faz o teste. Se disponha 100% de coração aberto a essa experiência de conhecer a Cristo, e eu te garanto e afirmo que a sua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento que você conhece Cristo, todas as coisas passadas se tornam irrelevantes e a sua vida muda completamente, e só quem vive ou viveu sabe. Busque conhecer de fato quem Jesus é. Eu te garanto que você não vai se arrepender dessa decisão. Quando você conhece a Cristo, tudo muda, e eu tô repetindo isso várias vezes, porque esse é o Evangelho de Deus, esse é o cerne da Palavra de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia levam o homem a esse caminho. O intuito é levar o homem a esse caminho, a conhecer a Deus e a contemplá-lo. Essa é a vontade do próprio Deus desde o início, como já te expliquei lá no Gênesis, onde ele se relacionava com a própria criação e fez eu e você a imagem e semelhança dele, seres pensantes, corpo, alma e espírito, capazes de se relacionar uns aos outros, podendo também agora, por intermédio de Cristo Jesus, se relacionar com Deus. Mesmo eu e você não merecendo. Eu não sei o que você pode ter ouvido até agora sobre o Deus bíblico nos púlpitos ou nos vídeos da internet ou da boca de outras pessoas de outras religiões. Mas o que eu quero te dizer é que o que Deus mais está interessado é de se tornar conhecido a você. Esse é o real Deus bíblico. O Deus de Isaac, Jacó, Abraão, o Deus de Israel, Jesus Cristo, o nosso Deus, que hoje te convida a conhecê-lo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há jeito de termos paz ou vivermos de fato sem conhecermos a Ele. Conhecer de fato quem Ele é, não os milagres ou o que Ele pode fazer. Isso é só o acréscimo de uma vida de relacionamento com Ele. O verdadeiro Evangelho de Deus se baseia em eu e você entendermos que, uma vez que pecamos, fomos totalmente destituídos da glória. Não importa o nível de pecado, Ele nos ama tanto que Ele mesmo se sacrificou, morreu e ressuscitou por nós, para nos perdoar, pagar uma dívida eterna de morte, e agora podemos ser amigos de Deus. Somos agora aceitos por Deus. Eu e você não somos nada, somos horríveis e não prestamos. Mas a graça de Deus se estende a nós e nos dá uma nova oportunidade, uma oportunidade de sermos amigos do Pai. Hoje, tome a decisão, abra a porta para Jesus Cristo que bate, se dê a chance de conhecê-lo. Você não tem nada a perder, mas tem tudo a ganhar. E o tudo é Ele.